Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo, né? Com as informações sobre o transporte de Campinas e também da região, né? Não é só da cidade de Campinas. Antes de tudo, se inscrevam no nosso canal, por gentileza, peça para os amigos, familiares, para todo mundo aí se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos vídeos, né? Das publicações que estamos fazendo. Para o ano que vem, nós temos aí a previsão de fazer algumas outras matérias, fora desses vídeos que nós fazemos aqui todas as semanas. Queremos trazer alguns conteúdos antigos que nós temos também. Então, por gentileza, pede para o pessoal aí ir se inscrever. Nós tivemos aí bastante inscrições aí nas últimas semanas, mas ainda está sendo muito pouco. Por favor, quem puder aí se inscrever, não paga nada. Não vai prejudicar em nada, é só clicar lá e se inscrever, clicar no sininho aqui no YouTube, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Isso ajuda muito a gente, porque isso vai fazer com que o YouTube veja que nós temos aí algum engajamento, né? Que nós estamos aí fazendo aí alguma coisa diferente. Então, por gentileza, só clicar aí no sininho, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito, muito a gente mesmo, tá? De antemão aí já agradeço vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí basicamente na verdade são dois assuntos, mas que acabam convergindo para o mesmo lugar, né? Que é o transporte de Campinas tem jeito? O transporte vai melhorar? O que nós podemos esperar disso? Mas antes de falar disso, eu já gostaria de adiantar para vocês em relação ao Interbus City Tour, que vai acontecer na semana que vem, tá? Já vai ser aí no sábado que vem. As inscrições foram encerradas porque estávamos com muitas inscrições, não íamos ter condições de atender todo mundo. Então quem conseguiu se inscrever, ok. Quem não conseguiu, infelizmente, vai ficar para o ano que vem, tá bom? Então eu vou pedir aí que quem já se inscreveu, já está aí no grupo no WhatsApp. Quem se inscreveu ainda não está, é porque ainda está na lista de espera, mas essa semana pode ser que seja chamado já para o evento, tá bom? Então, gostaria aí de agradecer a todos que se interessaram, né, que vão comparecer lá na Itajaí, já está tudo certo, horário de almoço, os passeios, está tudo certinho, tá bom? Então, quem vai terá que levar 1 quilo de alimento não perecível, mais um brinquedo para doação. Tá? Então, todas essas doações aí vão ser encaminhadas para famílias carentes aqui da região. Né? Eu acho que não custa aí fazer um Natal diferente aí para muitas famílias, né? Que infelizmente não tem condições aí de comprar itens básicos para casa, né? A situação não está fácil. Eu acho que não custa nada a gente colaborar nessa época do ano. Né? Eu particularmente adoro Natal, gosto muito de Natal. Para mim, é a melhor época do ano, quando chega por volta de outubro, já começam a tocar nesse assunto de Natal, aí eu adoro, eu gosto bastante, né? Apesar de ter aquele negócio, né? É porque com o tempo as famílias, né? As pessoas vão partindo, né? Ou as famílias se separam, o Natal perde a graça. Eu acho que não, eu acho que com o tempo, né? Vão aparecendo outras pessoas, vão aparecendo amigos. Eu acho que é uma época legal. Eu sempre gostei. Apesar da minha família muita gente já ter partido, mas eu gosto bastante. Nessa época aqui eu fico bastante feliz e acho que não custa nada a gente ajudar aí para mais pessoas ficarem felizes, né? Bom, vamos então falar aí sobre o transporte. O transporte tem jeito. Mas amanhã, né, será realizada aí a primeira audiência pública a partir das 18h30 lá no Paço Municipal, no Salão Vermelho. É aquele salão que fica ali no saguão do Paço Municipal, ali do Palácio dos Jequitibás. Né? Ali vai ser feita a audiência pública sobre a licitação do transporte público. Essa licitação está sendo enrolada desde a década passada. É algo que eu particularmente já bati muito em cima, porque dava a impressão que a prefeitura não tinha interesse em fazer a licitação, dá a impressão que ela, deixando do jeito que tá bom, e não está bom, todos nós sabemos. O transporte atual não é bom para o passageiro,
não é bom para o operador, para o empresário, não é bom para bilhetagem, não é bom nem para a prefeitura, nem para a INDEC. Né, para quem trabalha na INDEC, também não tá bom. O transporte hoje está muito ruim. Campinas já teve um transporte bom, mas foi piorado ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos o transporte foi sendo piorado. Daí teve um outro pico de melhora e voltou a decair, né? Infelizmente aí tem acontecido essas coisas aí, mas dá para melhorar, tá? Então, sobre a audiência, é importante que todos compareçam, o máximo de pessoas possível, tá? Apesar do horário não ser lá muito legal, ser 18h30, mas eu acho que vale a pena dar uma passadinha lá para poder discutir as ações que estão aí por vir, né? Então, eu acho que vale a pena fazer lá essa visita. Vai estar lá o pessoal da INDEC, né, o pessoal da CETRANSP, né, Secretaria de Transportes, para apresentar como vai ser o novo sistema de transporte de Campinas. Quando acontece a licitação, o sistema de transporte sofre algumas modificações, né? E a população ela é ouvida para dar opiniões, para ver o que a população quer de transporte, né? O que ela... Só que assim, tem que ser algo que seja plausível, algo que seja implantável, eu digo, né? Algo que seja para que tenha condições de implantação. Eu quero uma linha de ônibus que liga de tal lugar a tal lugar, mas é viável, ela vai atender muita gente, ela vai atender só a pessoa, porque não adianta você colocar uma linha de ônibus que vai atender uma pessoa só, né? Então tem que ser algo que seja possivelmente implantável. Lembrando que o campineiro, historicamente, uma parte sempre reclamou, a tarifa sempre foi alvo de reclamação. A população sempre reclamou. Porque a tarifa é alta, porque é muito caro, porque não dá para andar, porque não sei o quê. Mas ele paga, né? Lembram-se de uma época em que foi lançado um cartão unitário, né? Um cartãozinho amarelo. Teve uma época que você comprava esse cartão, passava ele na máquina, você usava ele, e você poderia devolver este cartão e receber R$2 de volta. Tinha também um cartão que era 2 passagens. Lembrando que esses cartões não davam direito à integração. Quando acabaram, esse cartão foi criado quando acabaram com os cobradores. E os motoristas de ônibus começaram a vender esses cartões, né, na fase de transição até a extinção do dinheiro nos coletivos. Eu lembro que muita gente pagava os R$2 adicionais, né? Não reclamava e ainda jogava o cartão fora. Quem recebia os R$2 dos cartões, a maioria das vezes, eram os motoristas. Eles juntavam ali, porque eles jogavam no chão, juntavam, iam lá e trocavam. E dava até uma boladinha, viu? Dependendo de quantos cartões eram vendidos ali no dia. Muita gente não devolvia, não. Ou seja, então, a pessoa pagava R$2 a mais na passagem, ainda não queria de volta, o que ela queria era passar, ir embora para casa. Tanto que tem muita gente que anda com dinheiro ainda e procura, né? Não tem como a gente pagar passagem, nessas coisas. Não tem. Só recarregando o cartão ou comprando o QR Code. Não tem como fazer aí a compra pagar a passagem no ônibus. Infelizmente aí não tem como. Então a população campineira ela reclama, assim, é o grupo, é sempre o mesmo grupo que reclama da tarifa, que a tarifa é alta, que a tarifa é isso, mas paga mesmo sendo mais caro. Só que hoje, o que está acontecendo? O transporte está muito ruim, então as reclamações estão muito, muito altas, e com total razão. O passageiro tem razão em reclamar de pagar quase R$6 numa tarifa de ônibus, né? E andar em ônibus velhos, né? Ônibus que atrasam, ônibus que quebram, às vezes ônibus sujos. Então, mas eu sempre, particularmente, né, quem acompanha aí os vídeos, sempre reclamei que isso é culpa da licitação. Porque, pensa bem, vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que você é o empresário e você tem uma padaria, né? Você tem uma padaria.
Ah, mas a padaria não vai, a padaria não anda, subiu o preço das coisas. Qual que é a primeira coisa que vai ser feita? Puxa, a gente vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que mandar alguém embora, vai ter que, né? Vai ter que tirar a menina do caixa, vamos ter que reduzir a quantidade de farinha do pão. O empresário, ele vai ter que. O que a população tem que entender é que é o seguinte: o transporte público é uma concessão pública do Estado. Né? Quando eu falo Estado, é o poder público, prefeitura. Tá. É uma concessão pública. Né? Porque quem deveria fornecer o transporte era a prefeitura. A prefeitura que deveria comprar os ônibus, tal. Mas como ela sabe, a prefeitura sabe que você transportar pessoas por ônibus é muito caro. Né? É muito caro. Porque você tem que pagar o combustível, tem que pagar os funcionários, tem que comprar os coletivos, você tem que fazer a manutenção. Né? Tem uma série de coisas. Né? Então o que ela faz? Ela terceiriza essa operação para empresas particulares. Isso quase em todo o país acontece. Né? Ela terceiriza essa operação. Só que o que acontece? Para o empresário operar, ele tem que ter as garantias de que ele vai ter o lucro dele e de que ele vai poder fazer a operação da melhor forma possível. Porque ninguém vai querer operar um ônibus para fazer um serviço ruim. Porque o serviço ruim, ele gera reclamações, ele prejudica a imagem da empresa, né? Então ninguém vai querer falar, eu vou operar a cidade, mas vou colocar um monte de ônibus velho para rodar e que se dane. Ninguém pensa dessa forma. Todos pensam, né, em transportar a pessoa da melhor forma, para que ela tenha o feedback legal, tal, que os funcionários estejam satisfeitos, que o passageiro elogie a operação. Ninguém vai operar de qualquer jeito porque quer, né? Então, mas só que para isso tem que ter um contrato, né? Vamos supor, vamos lá. Então eu tenho uma empresa de ônibus, eu vou concorrer na licitação. A licitação, o contrato são 10 anos. Então, durante 10 anos, eu vou ter a garantia de que eu vou estar operando naquela cidade. Bom, então, se eu tenho 10 anos de garantia que eu vou estar operando lá, eu estou sossegado. Vamos voltar ao caso da padaria. Eu sou padeiro, então eu fechei contrato com a fábrica que fica ali na frente da minha padaria. Então eu tenho que fornecer ali 1000 pãezinhos todo dia. Pô, tô garantido. Tô garantido ali que eu vou ter ali 1000 pãezinhos fornecidos diariamente. Então aquele dinheiro é fixo. Então eu já sei que eu vou receber aquele valor. O ônibus também. Então eu vou ter 10 anos. Bom, vai ter subsídio? Bom, então a prefeitura vai me pagar ali tanto para eu poder operar, porque a tarifa não cobre o valor. Porque Campinas tem uma outra questão. Campinas é uma cidade muito espraiada. É muito espalhada. Não é que nem outras cidades que é tudo perto, tudo junto. Não, é muito espalhado. Imagine você ter que sair lá do São Domingos e trabalhar lá no Taquaral. Olha a volta que você tem que dar, né? Então, as linhas de Campinas são muito grandes, né? São linhas muito custosas. Os veículos são grandes, né? Consomem uma grande quantidade de combustível. Então, o empresário ele tem que ter a garantia de que ele vai estar aqui. Porque ele tendo essa garantia, aí é que ele consegue comprar um ônibus novo. Agora, imagina. Tá em vigor aí um contrato, aí, um prolongamento do contrato, né? Do contrato ainda lá de 2005, que já foi anulado pela justiça. Mas aí vamos supor, o empresário vai lá e compra 100 ônibus 0 km. Ah, comprou lá 100 ônibus, vai trazer e tal. Tá chegando hoje, um exemplo. Chegou hoje 100 ônibus 0 km. Aí chega na licitação aí, que seja em janeiro, não sei qual que vai ser o calendário, vai ser divulgado amanhã, né, provavelmente. Aí chega em fevereiro e esse empresário perde. O que ele vai fazer com esses 100 ônibus? Ah, mas ele dá um jeito, ele vende os ônibus. Não, não é assim. Porque ele vai ter um baita de um prejuízo. Porque ele financiou isso, porque ele não vai comprar à vista. Óbvio que ele vai comprar. Ninguém compra à vista um veículo desse porte. Ele vai financiar. Né? Então, ou seja, daí ele vai ter o financiamento para pagar, esses juros. Se ele for vender, ele vai vender por um valor muito abaixo do que ele comprou, ainda ele vai ficar com a dívida.
Agora ele tendo os 10 anos dele ali, o que ele vai fazer? Bom, eu tô com 10 anos aqui, então agora eu posso comprar, porque eu sei que eu vou ter 10 anos para pagar esses ônibus, que seja. Eu vou fazer em 120 meses. Ok, ou seja, ele tem uma garantia. E outra coisa, o banco também vai ter a garantia de que vai receber. Vamos supor, eu sou o banco. Então você é o empresário, chega lá e fala, eu preciso comprar 100 ônibus. Quanto você precisar? Tantos milhões. Tá. Que garantia você me dá? Olha, eu tenho um contrato lá na cidade de Campinas que me dá a garantia aí de que eu vou ficar lá, tal, eu tenho a receita da tarifa, tal. Não, tudo bem, 10 anos, tal. Não, eu não tenho o contrato, ou então meu contrato tá para vencer. Tá, mas e se você perder o contrato, como é que você vai pagar, vai pagar o banco? Não sei. Então é isso que acontece. Por isso que eu sempre falo que a culpa de tudo é da falta de licitação. Você tendo a licitação, o empresário é a garantia jurídica, né, de que tudo vai ocorrer bem, né, de que tudo vai caminhar, de que tudo vai acontecer aí dentro do previsto, que aí o empresário pode comprar os ônibus, de que a prefeitura pode fazer a fiscalização da forma certa. Agora, desse jeito que tá, é ônibus usado e olhe lá, né, ainda é muito ainda que está chegando, né? Então pode ver que os ônibus zero que chegaram, um aqui, 6 ali, são compras pontuais, assim, que não é renovação de frota, nada assim, é para cobrir um buraco aqui, outro ali e tal, é um fornecimento de um carro ali porque quebrou outro, é só isso, tá? E infelizmente é assim que vai ser enquanto não sair a licitação. Então por isso que eu coloco a culpa na INDEC, na prefeitura, de que a licitação tem que ser feita, né? Então, e amanhã tem lá a audiência pública, eu peço para o máximo de pessoas se participar, provavelmente eu não vou conseguir ir por conta do horário, né, que já tenho um compromisso, mas vou ver se eu consigo comparecer em alguma das reuniões, né? Vão ter várias, os terminais de ônibus já estão com os cartazes mostrando eu acho que eu vou conseguir colocar aqui para vocês sobre as audiências aí, tá? Para vocês verem os locais e os horários, para que todos aí possam participar e dar opinião. Vai lá e fala assim, olha, o ônibus está ruim, eu quero que faça isso. Aí eles vão falar, olha, isso não é viável. Isso é uma ideia boa, vamos colocar aqui. Tanto que na última licitação, a fracassada, que não teve nenhum interessado por conta, isso a prefeitura não disse, mas a última licitação foi fracassada porque houve um pedido de compra de vários ônibus elétricos. Acho que eram 300 ônibus, eu não lembro exatamente quantos ônibus elétricos que eram. E como é que o empresário vai investir num ônibus elétrico que custa quase 3 vezes mais do que um veículo convencional? Não tem... E o payback, que é o prazo para que o empresário possa ter lucro de volta, seria aí, parece que é 9 anos. Agora imagine, vamos voltar à padaria de novo. Imagine você montar uma padaria este ano e você operar no prejuízo e ter lucro só em 2033, só daqui 9 anos. Então você vai ter que esperar 9 anos se ferrando no prejuízo. Que empresário de ônibus ia querer um negócio desse? Ninguém. E isso parece que foi alterado nesse edital, tá? Foi reduzido o número de ônibus elétricos, tá? Mas ainda está mantido lá uma quantidade. Se eu não me engano é 5 por ano, uma quantidade bem irrisória, se for ver pelo porte de Campinas. E... é 5 ou 10 por ano, alguma coisa assim, mas vai ser explicado amanhã. E depois, e parece que esse payback aí foi alterado, porque não tem condições de você trabalhar 9 anos no prejuízo num contrato de 10, 15 anos. Isso não existe em lugar nenhum, né? Então, eu espero que isso tenha sido melhorado. Mas o transporte de Campinas ele tem jeito sim, tá? Eu já falei isso várias vezes e eu aprendi numa visita que eu fiz num outro país, né? Nós fizemos uma palestra, nós fomos conhecer um sistema de transporte aí de uma outra cidade aí. É um transporte de massa, é muito legal. As implantações de melhorias no transporte público, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, só acontecem se acontecer uma coisa. Aliás, só acontecem se por um motivo, vontade política. Se a prefeitura tiver a vontade política de mudar, de querer melhorar, se tiver gente dentro da prefeitura que tiver interesse em implantar as melhorias, o transporte melhora.
Fora disso, não adianta a gente ficar batendo boca, discutindo, criticando, que não vai mudar. É a vontade política. Por isso que nós temos que estar cobrando a INDEC para que ela faça as implantações, para que ela faça as alterações que sejam necessárias e melhorem o transporte. Porque o transporte é responsabilidade dela. É ela que cuida, ela que fiscaliza, ela que tem os contratos na mão. Então nós temos que cobrar a INDEC. Tudo depende da vontade dela. Ela tendo vontade de melhorar, ela tendo vontade de nos ouvir, porque ela tem que nos ouvir, ela tendo vontade de querer fazer algo melhor para a população, ela vai. Agora, tipo, essas mudanças aqui, muda ali, esses negocinhos aí, me desculpe, não... Pra mim é má vontade. Particularmente aí é má vontade. Muita coisa que acontece hoje na cidade é simplesmente má vontade, né? Teve algumas linhas aí que estão alterando, então é má vontade de querer fazer algo melhor. Não adianta depois vir falar, mas a gente consegue fazer porque os engenheiros da INDEC são muito bons. Então pode até ser bons para trabalhar, né, com engenharia, mas infelizmente falta vontade política. Talvez muitos engenheiros que tenham na INDEC tenham boa vontade, mas aí a classe política não deixa, né? Chega algum vereador que impede alguma coisa. Então eu acho que vale a pena pressionar para que as coisas mudem, né? Então é o que eu falei, é vontade política. Tendo vontade política, o transporte muda, vai melhorar, vem ônibus novo. Lembrando que transporte não é só ônibus novo, tá? Tem cidade aí na região que tem ônibus 0 km e a operação é muito ruim. Eu visitei algumas cidades aí no mês passado. Olha, é terrível. Você fica 1 hora no ponto e não passa ônibus. Aí vem lá, depois de embora vem um ônibus novo, com ar-condicionado, zerado e tal. E aí que adianta você ter um ônibus zerado se você ficar 1 hora no ponto, né? Campinas tem um outro problema também. Campinas tem muitas linhas de ônibus. O ideal seria que Campinas condensasse as linhas de ônibus, tivesse poucas linhas, mas com muitos ônibus. Hoje, Campinas não tem um número pequeno de ônibus, é que eles estão mal distribuídos. É muita linha com um carro, muita linha com 2 carros, sendo que poderiam ter poucas linhas com muitos carros, com bastante frequência, mesmo que atrasasse ou perdi hoje, mas daqui 3 minutos você vai ter outro. Campinas praticamente não tem uma linha que você consiga pegar, nem o BRT é uma linha que você consegue pegar o ônibus ali em 3 minutos, nem no BRT, né? Então eu acho aí que vale a pena essa pressão, vale a pena ir lá na prefeitura amanhã, quem puder ir e acompanhar, depois comente aqui com a gente, que daí na semana que vem eu vou falar sobre essas coisas aí que a INDEC vai mostrar aí para licitação, ver se é viável, e dê opinião, tá? Vocês têm o direito de ir lá fazer uma pergunta, dar opinião, que eles vão responder ou no dia ou posteriormente, tá bom? Só para finalizar aí, houve algumas alterações, né, nas linhas aí da Campibus, né? São linhas aí referente à região do Padre Anchieta e também da região ali do Campo Grande, né? Então, ou seja, a linha 219 vai entrar em circulação, 219 é a antiga 213.1, que ao invés dela fazer toda aquela volta para a rodoviária tal, não, ela corta caminho pela José Paulino e já volta, ou seja, vai cortar praticamente mais da metade do itinerário que ela faz no centro, que ela vai desce a José Paulino, sobe ali um pedacinho da Orozimbi e já entra na Senador Saraiva e vai embora. A INDEC disse que isso foi um pedido da população. Então, ou seja, dos 14 carros que tinham na 213, lembrando que essa linha só roda no pico, tá? Dos 14 que estão no hora de pico vai ser 7 carros na 213 normal, via rodoviária, e 7 carros dessa nova 219, tá bom? Também teve alterações aí, linhas 256, 257, 251, né, 252, agora circulam pela faixa esquerda. Eu praticamente nem sabia que a 251, essas linhas... Pra mim era só a 256, 257 que não rodava pela faixa esquerda da Lix da Cunha, inclusive por isso que elas constam como semi-expressas, né? Elas foram criadas, entre aspas, porque não havia carro suficiente com porta esquerda, então tirou-se a obrigatoriedade da porta esquerda, criando ali, porque o itinerário é tudo mesmo, só muda que ele é, entre aspas, ali semi-expressa. Agora ele vai rodar pelo lado esquerdo, não tem o porquê não existir ali dentro, porque esses carros deveriam ser transferidos para as minhas irmãs, né, que é a 251, 252, não sei, mas enfim, né.
Então teve aí essas alterações aí que, né, já estão em vigor ou estão entrando aí em vigor aí. São alterações pontuais aí na operação, tá bom? Linha 266 recebeu mais carros finalmente, né? Porque é uma linha que tem bastante demanda. E a linha 228 foi extinta, né? Finalmente também, né? Assim, agora a população tem que pegar o 243 lá no terminal do satélite, tá? Então a 228, que era o que ainda ia para o centro, já acabou. Só que a gente tem que ficar de olho nessas questões aí referente às linhas do Campo Grande que vão para o centro, né? Porque se foi a população que pediu que a 213.1 voltasse, aí acende um alerta. Será que o BRT tá bem? Né? Será que a prefeitura não poderia, sei lá, verificar, sei lá, a operação do BRT, otimizar ela? Porque assim, a operação do BRT do Campo Grande está muito bem, tá tudo bem, Itajaí, a Campibus operam ali muito bem, só que talvez não seria a questão aí da INDEC otimizar essa operação de alguma forma, mexendo nos horários, tal, do que ficar colocando linha direta para o centro. É algo que deveria ser verificado aí, tá bom? Mas é isso, gente. Então eu gostaria de agradecer. Semana que vem ainda tem vídeo, na outra ainda tem. Depois a gente vai fazer uma pausa de umas 2 semanas. Depois a gente volta o ano que vem, tá bom? Mas semana que vem ainda tem. Gostaria de agradecer. Não deixem de se inscrever aí no nosso canal, tá? Mas falando novamente, o Transporte de Campinas tem jeito. E você é parte disso. Participe das audiências aí para poder fazer aí valer a sua palavra e de que você realmente tem interesse em mudar alguma coisa no nosso sistema, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.